Bora lá, pessoal, continuando então com a correção da prova do vestibular da URGS 2026, prova de matemática, questão 72. Questão 72, acompanhe comigo a leitura do enunciado da questão. O gráfico da função f de x igual a x² menos 2x mais 3 está representado no sistema de coordenadas cartesianas da figura abaixo. O vértice A do triângulo isósceles ABC está posicionado no vértice da parábola, e o vértice B está posicionado na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Ok. O que nós temos aqui? A área do triângulo ABC, então, é igual a... Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma parábola, né? Uma equaçãozinha de segundo grau que representa essa parábola aqui. E olha, repara o seguinte, né? Como é importante estudar as equações de segundo grau. Na correção da nossa prova que nós estamos fazendo até aqui, nós já trabalhamos com três questões de equação de segundo grau, ou graficamente ou com a sua equação. E então é bastante importante a gente estudar as funções e equações quadráticas, né? Então, dentro desse comentário, bora fazer a nossa calculeira. Para calcular a área desse triângulo aqui, o que a gente precisa? A área do triângulo, nós já sabemos que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu preciso primeiro calcular a base, que é a distância de B até a C, e a altura que vai daqui, ó, daqui até aqui embaixo, né? Então, eu preciso desses dois valores aqui, que é a nossa altura e aqui a nossa base, ok? Como é que a gente vai resolver isso? Nós temos essa parábola aqui de equação f de x igual a x² menos 2x mais 3. Essa é a nossa equação. E nós estamos vendo que o ponto A é vértice dessa parábola. Trabalhando com a ideia do vértice, né, nós temos que o vértice ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, o que nós temos? Nós temos que o x do vértice ele é menos b sobre 2a, também é conhecido como a média aritmética entre as raízes, né? Ou seja, também pode ser o x do vértice igual ao x1 somado ao x2 dividido por 2, ou seja, a média aritmética. Significa o quê, pessoal? Essa é uma informação importante. Ó. Como nós estamos num triângulo isósceles, este lado é igual a esse, gera dois triângulos aqui semelhantes. Então, esse ponto aqui ele está exatamente na metade dos dois valores. Então, aqui é um valor, aqui é outro, e esse aqui está bem no meio, porque é a média aritmética entre esses dois pontos aqui. Então, significa o quê? Se eu descobrir esse ponto, a distância daqui até aqui vai ser igual à distância daqui até aqui. Então, eu já consigo calcular a minha área, a minha base, dessa maneira. Então, vamos lá, vamos calcular aqui o x do vértice. O x do vértice vai ser o quê? Menos b. Quanto que vale o b? Ó, menos 2 aqui, né? Ao lado do x, menos 2. Então, menos 2, cuidado com o sinal, menos da fórmula, o valor de b é negativo, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, eu vou ter aqui esse sinal de menos, vai trocar o sinal de quem está lá dentro, então vai ficar positivo. Aqui vai ficar positivo também. Então, eu vou ter 2 dividido por 2, eu vou chegar em 1. Ou seja, as coordenadas do do x do vértice vale igual a 1. Então, esse ponto aqui vale 1. Significa que se daqui até aqui vale 1, então daqui até o ponto C vale mais uma unidade. Então, a gente está vendo que o ponto C está no ponto 2, ok? Então, já sabemos que a distância que nós temos aqui de B até C vale 2 unidades. Então, nossa base, eu já sei que vale 2, vezes a altura que eu ainda preciso calcular, dividido por 2, ok? Então, vamos lá. A altura é as coordenadas do y do vértice, né? E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Vamos calcular o delta aqui separadinho, ó. Lembrando que é sempre importante calcular o delta b ao quadrado menos 4ac. Fazem 4 passos, tá? Coloca a fórmula para não esquecer um detalhe de um sinalzinho, esquecer o sinal que já sabe que perdeu a questão. Então, faça com calma, na tranquilidade, na suavidade. Tá? Então, coloca ali a fórmula, b ao quadrado menos 4ac, e agora tu vai fazer em 3 passos. Qual é o primeiro passo? É trocar as letras pelos coeficientes da nossa função, pelos valores que temos ali. O b é menos 2, menos 4 vezes o a, vezes o c. Aqui é o quadrado, né? Lembrando que essa parte é sempre positivo, porque é uma potência elevada numa potência par, então o resultado é sempre positivo. Então, 2 na 2 é 4. Aqui que pode ser negativo, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos, porque só tem um sinal de menos, então a gente desce para cá já, então. 4 vezes 3, 4 vezes 3 são 12, vezes 1 são 12, então isso aqui vai ser 4 menos 12.
eu vou subtrair, vai dar 8, e pego o sinal do maior. Ou seja, o nosso discriminante da função ele é negativo. E faz muito sentido, né? Porque quando a gente tem o discriminante da função negativo, ele não corta o eixo x. Ó. Como o nosso gráfico está voando lá em cima, já era esperado. Voando por quê? Porque ele não está cortando o eixo x, né? Então, tipo, ó, quando tu tem uma parábola quando o discriminante da função ele é negativo, ele não corta o eixo x. Para cortar o eixo x, eu teria, tipo isso aqui, ó, eu teria que ter um x1 e um x2 para ter as raízes da equação. Eu preciso de um delta igual a zero ou positivo. Como ele está dando negativo, nosso gráfico está voando, faz sentido aos nossos cálculos aqui, tá? Então, só um pequeno comentário aí sobre a questão. Mas eu precisava só do delta, né? Porque eu não estou me preocupando aqui com as raízes da equação. Eu estou me preocupando com o quê? Estou me preocupando apenas em calcular as coordenadas do y do vértice, né? O y e o x do vértice, para que eu possa ver o comprimento dessas medidas que nós temos aqui, tá? Então, eu calculei que o meu delta vale menos 8, então é menos delta, então é menos da fórmula. O delta é negativo sobre 4 vezes o a, que vale 1. Então, ó, lembrando que esse sinal de menos aqui troca o sinal de quem está lá dentro. Então, o 8 está negativo, vai ficar positivo. E o 4 vezes 1 aqui vai ser 4 positivo. Então, o y do vértice vai ser o quê? 4 dividido por 8 dividido por 4 vai dar 2, né? Então, eu já sei que essa distância aqui, ó, mede 2. Então, eu já tenho a base medindo 2, eu já tenho a altura medindo 2, então eu já tenho tudo que eu preciso. Então, a área do triângulo gerado ali, 2 vezes 2 vai ser igual a 4, dividido por 2, que por sua vez vai ser 2, o que confere o resultado letra B aqui, tá? Então, mais uma questão envolvendo a equação do segundo grau, então é bastante importante estudar esse conteúdo, bastante recorrente na prova da URCS. Normalmente caem umas 2 questões na prova envolvendo a ideia de equações quadráticas, envolvendo a ideia de equações ou funções do segundo grau. Nessa prova, até o momento aqui, até a questão 72, nós usamos esse conceito em 3 questões da prova, tá bem? Então é algo que eu recomendaria tranquilamente dar uma estudada boa aí, porque certamente agora em 2027 vai cair de novo esse tipo de conteúdo e no mínimo 2 questões vai cair esse conteúdo, certo? Então encerramos mais uma questão, já estamos prontos para resolver. Próximo calculeiro, estamos chegando no finzinho já de todas as 15 questões da prova. Então, te encontro na próxima questão. Bora lá!